Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar sobre benefícios do INSS. Ao atingir a idade elegível, a aposentadoria ocorre automaticamente? Não. Na verdade, muita gente imagina que ao chegar na idade determinada pelo INSS para aposentar, essa aposentadoria é liberada de forma automática. Só que não acontece assim. A pessoa que ela é segurada do INSS, ela precisa, assim que ela chegar à idade de aposentar, solicitar a aposentadoria para o INSS. Então ela pode fazer isso através de forma sistêmica, né? Ela faz isso pelo Meu INSS. Ela precisa colocar ali dentro desse sistema toda a documentação necessária para comprovar o tempo de trabalho, a idade, tudo que o INSS determina como premissa. Então, não acontece de forma automática, é preciso solicitar. O que é benefício de pensão por morte? A pensão por morte, ela é um benefício concedido aos dependentes ou ao dependente de uma pessoa que faleceu. Esse dependente pode ser o cônjuge, filho menor de idade ou pessoa com deficiência, filho com deficiência. Em alguns casos, o dependente ele pode ser também pais da pessoa que faleceu. Então, como que dá entrada a esse benefício? A partir do momento que houve o falecimento, a pessoa que ela é dependente, ela deve dar entrada junto ao INSS e ela precisa entregar toda a documentação necessária que o INSS determina. Dentre esses documentos, é preciso a comprovação do falecimento dessa pessoa. Então, esse benefício, essa pensão por morte, ela é um benefício do INSS, que é garantido pelo INSS, aquela pessoa que é beneficiária, aquela pessoa que contribui junto ao INSS e ela faleceu, então existe ali um salário que ele é pago para aquela pessoa que ficou como dependente nessa aposentadoria por morte. O que são contribuições facultativas ao INSS? A contribuição facultativa, ela acontece com aquelas pessoas que não trabalham com carteira assinada, mas elas querem sim ter o benefício do INSS, querem se aposentar em determinado momento. De forma individual, ela vai solicitar junto ao INSS o boleto ou a forma de pagamento necessária para poder contribuir mensalmente junto ao INSS. Na hora que a pessoa faz esse processo, ela determina qual é a alíquota que ela vai contribuir e aí ao longo do seu período, né, ao longo da sua vida, ela faz essa contribuição de forma facultativa. Quando ela chegar no momento da idade, ela aposenta desde que ela tenha contribuído o mínimo necessário junto ao INSS, nessa forma individual. Como funciona a aposentadoria proporcional? Essa aposentadoria foi uma modalidade que existia antes da reforma de 2019. A pessoa não precisava chegar ao limite total para se aposentar, e aí ela poderia aposentar antes do tempo, mas o valor que ela iria receber era um valor proporcional ao tempo e à idade que ela tinha. As pessoas que se aposentaram, que contribuíram antes dessa data e que ainda não se aposentaram, elas conseguem fazer a aposentadoria hoje de forma proporcional, mas ela precisa seguir aos critérios determinados pelo INSS. O que é a aposentadoria híbrida e como ela funciona? A aposentadoria híbrida, ela é uma forma que a pessoa tem de se aposentar contando dois regimes. Normalmente, as pessoas que são aposentadas pelo INSS, elas estão num regime específico. Servidores públicos, eles estão num outro regime. Então, uma pessoa que, determinado período de tempo, ela contribuiu junto ao INSS e depois de um período, ela passou, por exemplo, num concurso público, ela passa a um novo regime. E aí, nesse caso, quando ela vai se aposentar, ela pode somar o tempo de contribuição quando ela era do INSS e depois ela passou para o regime de servidor público. Então, quando acontece essa aposentadoria de forma híbrida, é quando há a soma desses tempos trabalhados nos dois regimes. O que acontece se eu parar de contribuir para o INSS? Se você parar de contribuir para o INSS, você perde os benefícios que a Previdência te concede. Então, por exemplo, uma pessoa que contribui para o INSS, se ela teve filho, ela recebe o salário maternidade. Mas se ela parou de contribuir, ela deixa de ter esse benefício, por exemplo. Então, existe uma carência que pode ter de 12 a 36 meses, dependendo do caso, mas via de regra, se a pessoa para de contribuir, ela deixa de ter esses benefícios que o INSS tem disponível. Então, é importante, se você quiser ter benefícios, continuar contribuindo e pensando também na sua aposentadoria no futuro. Como o INSS se adapta
as novas profissões e trabalhos informais. Hoje em dia existem muitos trabalhos informais, né? Nós temos inúmeras profissões aí que foram surgindo com inovações, com modernidade, tecnologia. Então temos influencers, temos pessoas que trabalham aí nos ramos digitais e por aí vai. Então o INSS, com o passar do tempo e com essas modernidades, ele precisou também se adaptar. Então existem diversas formas que o INSS tem para conscientizar as pessoas da importância de contribuir para obter os benefícios, mas também existem formas do INSS recolher essas contribuições, tanto de pessoas que trabalham como freelancer ou pessoas que trabalham de forma autônoma. Então existem aí a contribuição individual e facultativa, que as pessoas podem continuar também contribuindo, mesmo trabalhando de formas mais informais. Qual a importância do CNIS para a aposentadoria? Esse é um documento onde a Previdência tem todos os dados da pessoa que contribuiu. Existe também o Meu INSS, que é uma plataforma que existe no Brasil, que gerencia e que tem todos os dados da pessoa que contribui para o INSS e depois que ela se aposenta, também a respeito da sua aposentadoria. Então é uma plataforma, é um documento que contém todo o histórico daquele contribuinte até o momento que ele se aposenta e depois ele tem o Meu INSS também, que vai dar sequência na sua vida junto à Previdência e ali ele faz todas as atualizações e tem as informações sobre o seu benefício. Como é feita a aposentadoria para quem atuou em diferentes categorias? Para um segurado que atuou em diferentes categorias, o INSS ele considera a média das contribuições. Então, uma pessoa que, por exemplo, ficou um tempo contribuindo de forma facultativa, individual, o INSS olha a média dessas contribuições, mas aí depois de um tempo, vamos supor que ela entrou no mercado de trabalho e começou a ter uma renda mais alta. Então o INSS ele vai considerar todo esse período para determinar o valor da aposentadoria dessa pessoa. Então é importante que a pessoa que contribuiu de forma individual, ela tenha toda a documentação, tudo isso salvo, né, guardado, para que no momento que ela for dar entrada à sua aposentadoria, exista todo esse registro desse histórico que ela contribuiu ao longo da sua vida. O que é a regra de transição com pedágio de 50%? Essa regra ela foi criada para as pessoas que estavam próximas de se aposentar no momento da reforma previdenciária. Então, por exemplo, uma pessoa que estava faltando 2 anos para se aposentar, ela precisava cumprir mais 1 ano de trabalho para poder, depois disso, se aposentar. A partir do momento que houve essa reforma da Previdência, algumas mudanças aconteceram. As pessoas que já estavam no regime anterior, elas tinham alguns benefícios, mantiveram alguns benefícios, mas, nesse caso, a pessoa precisa cumprir 50% do que ainda falta para se aposentar, para assim seguir com a sua aposentadoria. O que é o fator previdenciário e como ele afeta a aposentadoria? Ele é um cálculo para tentar postergar a aposentadoria daquelas pessoas que ainda não estão na idade mínima. Então, o que é considerado aí? A idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida da pessoa. Quando uma pessoa muito jovem já alcançou ali o tempo de contribuição, para que ela não se aposente imediatamente, o INSS determinou algumas regras que reduzem o valor que essa pessoa vai ter de aposentadoria. Então, o objetivo disso é minimizar a quantidade de pessoas se aposentando com idade mais baixa, né, pessoas mais jovens se aposentando, para que tenha um equilíbrio na nossa previdência. Quais são os tipos de aposentadoria disponíveis no INSS? Existem diversos tipos de aposentadoria. Algumas delas são aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial. Cada uma dessas aposentadorias tem suas regras, o seu tempo de contribuição, a sua idade para aposentar, mas via de regra, a pessoa ela se aposenta porque ela alcançou a idade determinada pelo INSS, porque ela contribuiu o tempo necessário. No caso da aposentadoria por invalidez, é porque ela parou de trabalhar porque ela teve algum problema de saúde que a impede de ter esse trabalho. E o último caso, a aposentadoria especial, ela é específica para alguns tipos de profissões. Como funciona a revisão de benefícios do INSS? A revisão do benefício do INSS, ela pode ser solicitada pelo segurado no momento que ele entende que o valor do benefício não está adequado de acordo com a sua necessidade. Existem as regras do INSS, mas a pessoa pode fazer essa solicitação via Meu INSS. Para isso, ela precisa
inserir ali na plataforma a documentação necessária para esse tipo de revisão. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem algum problema de saúde, alguma aposentadoria relacionada à questão de saúde, ela pode anexar ali, por exemplo, comprovações médicas, laudos médicos que comprovem a necessidade de revisão desse benefício. Essa revisão ela é feita pelo INSS e, se ela for acatada, o valor do benefício da pessoa é reajustado. O que são os direitos do trabalhador avulso e como eles se relacionam com o INSS? Trabalhadores avulsos são aqueles trabalhadores de serviço temporário, como, por exemplo, vigilantes. Essas pessoas, elas também têm benefícios do INSS, também têm formas de contribuir junto ao INSS. É uma maneira que a Previdência encontrou de conseguir cobrir e suprir a necessidade desse público específico. Então, através dos sindicatos, esse tipo de pessoa, esses perfis de profissionais, eles podem contribuir junto à Previdência e ter os seus benefícios se necessário. Então, essas pessoas, elas têm direito também a aposentar e, se precisar de um auxílio-doença, por exemplo, os benefícios do INSS cobrem essas necessidades. Como funciona o processo de concessão de benefícios no INSS? O processo de concessão do benefício ele é feito através da solicitação do beneficiário, da pessoa que contribuiu ou contribui para o INSS, e ela está no momento de receber um benefício do INSS. Essa solicitação ela é por meio do Meu INSS, que é uma plataforma onde é feita essa solicitação e outras necessidades também. A pessoa que ela vai entrar nessa solicitação, vamos supor que é uma pessoa que vai receber um salário maternidade. Ela precisa fazer a solicitação via Meu INSS, anexar ali a documentação necessária e aguardar o período em que o INSS vai analisar essa solicitação e conceder ou não este benefício. O INSS faz essa avaliação, em alguns casos ele pede perícia e aí, a partir dessa aprovação do INSS, o benefício ele é concedido àquela pessoa que solicitou. Isso vale para inúmeros benefícios que o INSS concede. A solicitação ela é feita através dessa plataforma, existe o prazo para conclusão, para análise e depois de aprovado, a pessoa começa a receber o seu benefício. Espero ter respondido todas as suas dúvidas, mas se ainda tiver alguma, você pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para ficar por dentro das notificações.